Olá, eu sou o professor Anderson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquecimento global e as mudanças climáticas. Vocês sabem que o nosso planeta ele vem passando por várias transformações e algumas delas são induzidas pela ação do homem, ou seja, a ação antrópica. Quando se falar em ação antrópica, lembrem-se que é sempre a ação das pessoas sobre a superfície da Terra. A gente já viu que nós vivemos em uma época de consumismo, onde as pessoas se relacionam uma com as outras por aquilo que elas têm, por aquilo que elas consomem. E nesse modelo consumista, ele faz com que os recursos naturais eles sofram pressão. E quando a gente transforma os recursos da natureza em mercadorias, a gente acaba gerando certos rejeitos. Alguns desses rejeitos eles acabam sendo lançados na atmosfera. Tá, mas o que o Brasil tem a ver em relação a isso, né? Se nós somos um país que não consome tanto assim como os Estados Unidos, como a Europa, como a Índia, como a China. O problema é que nós vivemos no mesmo planeta. Então, é socializado conosco a poluição a mais que os outros geram. Então, tem país que polui muito mais o ambiente do que o Brasil. Mas essa poluição não fica restrita a esse país. Essa poluição ela é disseminada por todo o nosso planeta. Vocês estão vendo nessa animaçãozinha aqui a circulação dos ventos. Então, um dos jeitos de disseminar, de socializar a poluição pelo mundo é através das correntes atmosféricas, das correntes marítimas, enfim, de uma forma ou de outra, todo mundo ele é afetado. Nós vivemos em um mundo em que a gente compartilha tudo, inclusive os rejeitos gerados pela produção em grande escala de mercadorias. E aí surge o problema do aquecimento global. Mas o que vem a ser aquecimento global? Então ele refere-se ao acúmulo da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, que se tem verificado nas décadas mais recentes e a possibilidade da sua continuação durante o corrente século. Então existe uma tendência hoje no mundo dele a aquecer. Desde que se começou a medir as temperaturas da Terra, a gente vem percebendo esse fenômeno do aquecimento global. Dentro do aquecimento global, o que gera ele é um efeito chamado de efeito estufa. Esse fenômeno ele leva esse nome justamente porque é como se a Terra tivesse dentro de uma estufa. Né? Na verdade, o efeito estufa ele existe de forma natural em nosso planeta. Ele faz com que a temperatura do nosso planeta não baixe tanto e não suba tanto. Então ele mais ou menos equilibra. O problema das teorias do aquecimento global é que eles colocam que o homem está modificando essa estufa natural que existe em nosso planeta. Existem duas linhas de pesquisa, né, dentro da ciência, que na verdade não são opostas, eu vejo elas como complementares. Uma delas diz que o homem é o principal agente do efeito estufa e outro diz que ela é causada por fenômenos naturais. Vocês sabem que no passado a Terra já foi muito mais quente do que ela é hoje e ela também já foi muito mais fria do que é hoje. Então, antes mesmo da humanidade existir, já houve aquecimentos globais e já houve resfriamentos da Terra. O pessoal que acredita mais na natureza, ele busca argumentos nessa linha, né, de que a Terra ela está se aquecendo de maneira natural. Já o pessoal que vê problemas na interferência do homem, né, como parte dessa natureza, eles acreditam que o homem é o grande pivô dessa crise, desse aumento da temperatura global. Então vocês já aprenderam, né, lá nas aulas de geografia física que o Sol é nossa fonte geradora de energia. Né? As plantas crescem, nós nos movimentamos, a energia que está nos combustíveis fósseis, toda essa energia ela foi gerada pelo Sol e mandada para a Terra. De alguma forma ou de outra, ela foi armazenada e hoje a gente utiliza essa energia. Então o Sol é a nossa grande fonte geradora de energia, a nossa grande fonte de calor. E existem estudos que mostram que as atividades solares elas mudam ao longo do tempo. Então, nesse gráficozinho aqui, vocês podem ver a variação das atividades solares ao longo dos anos. Estão vendo aqui? Ó? Então, lá nos anos de 1650 até próximo de 1700, a gente viveu uma pequena idade do gelo. Então, houve um período em que as atividades solares diminuíram.
A consequência disso é que a temperatura média da Terra também diminuiu. Então olha aqui, ó, nesse gráfico vocês podem ver que existe uma oscilação das atividades solares. E o Sol é muito importante para o aquecimento do nosso planeta. Pra vocês terem uma ideia em nível de comparação, olha o tamanho da Terra aqui em relação ao Sol. O Sol ele tem uma massa de 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Então é lógico que se essa esfera ela tem comportamentos que não são lineares, ela tem comportamentos que mudam a cada dia, a cada período de tempo, então esse comportamento do Sol, né, essa variação de energia que ele libera, vai fazer com que haja também uma variação da temperatura da Terra. Existem estudos hoje que monitoram o Sol e mapeiam essas atividades solares. Tem horas em que o Sol está mais ativo e tem horas em que ele está mais calminho. Tudo isso vai influenciar na temperatura da Terra. Existe outro fator também que influencia na temperatura da Terra: os movimentos que a Terra realiza. Vocês sabem que neste exato momento a gente não está parado, a gente está se movimentando no espaço. A cada instante que passa a gente ocupa um espaço diferente dentro do nosso universo. Então existe um movimento da nossa galáxia, né? O nosso Sol ele gira em torno da nossa galáxia arrastando todos nós. Existe um movimento da Terra em torno do Sol. Existe o movimento do dia e da noite, existem movimentos em relação à inclinação da Terra com o Sol. Tudo isso vai influenciar na quantidade de energia que a Terra recebe e, consequentemente, irá influenciar também na temperatura da Terra. Então, os movimentos da Terra também são importantes. A gente sabe que de períodos em períodos, por conta desses movimentos da Terra, a Terra aquece ou resfria. Esses são fenômenos naturais que sempre aconteceram em nosso planeta e que são já bastante estudados, né? A gente conhece várias eras do gelo, várias épocas em que os níveis do mares aumentaram, em que os níveis do mares baixaram, enfim, existe uma infinidade de estudos nessas áreas. Em função dessas dinâmicas naturais associadas ao efeito estufa, a Terra estaria passando por mais um período de aquecimento. Então, a ideia é que, em função do aumento das atividades solares, lá em relação a 1650, né, se a gente comparar de 1650 para hoje, ela aumentou. E aí estaria relacionado a isso, né? Então existem esses fenômenos naturais, essas causas naturais que podem fazer com que o nosso planeta aqueça ou resfrie. E existe também a influência do homem, né? O homem consegue influenciar no clima do nosso planeta. De que forma? Quando o homem libera gás carbônico das atividades em que ele realiza para a atmosfera, ele vai estar influenciando na taxa de reflexão dessa atmosfera e o quanto de calor a atmosfera irá reter. Existe um processo, portanto, natural, né, que a Terra possui para se proteger dessa variação de temperatura muito brusca, né? E quais são os gases atmosféricos que mais contribuem para o aquecimento global? O gás atmosférico que mais contribui para o aquecimento global, em primeiro lugar, é o vapor de água. Então, o vapor da água ele é responsável por 58% desse efeito estufa para manter essa temperatura. Vocês podem notar que em dias em que o céu está nublado, a temperatura não cai muito, porque existe maior presença de vapor da água na atmosfera. Em dias em que a noite está clara, sem nenhuma nuvem, vai haver uma maior queda da temperatura. Por quê? O vapor da água ele é um agente que promove o efeito estufa, que ajuda a manter a temperatura da Terra mais ou menos equilibrada. Na verdade, esse gás, né, vapor d'água, é o grande responsável pelo efeito estufa. Mas aí tem outros, tem o dióxido de carbono, né, que ele é gerado principalmente pela queima das coisas, por exemplo, queima de árvores, queima de combustíveis, tudo isso vai liberar dióxido de carbono, o CO2. Então o CO2 ele é responsável por 26% desse efeito estufa. Aí tem outros gases, como o metano e o ozônio, que fica lá no alto, né, na camadinha dele. Esses gases também são responsáveis por manter, de certa maneira, o calor em nosso planeta. O que tem acontecido atualmente é que o homem tem acelerado esse ciclo do carbono. Então vocês sabem que as florestas elas contêm entre 400 e 600 bilhões de toneladas de carbono. Onde que está esse carbono? Esse carbono ele está armazenado no tronco, né? Nas folhas, enfim. A maior parte dos vegetais é carbono.
Então, aproximadamente 2/3 da quantidade presente como dióxido de carbono na atmosfera. Existe cerca de 700 bilhões de toneladas na atmosfera. Pra vocês terem uma ideia, o corpo humano tem aproximadamente 16 kg de carbono. Claro que depende do peso de cada um, aí seria um humano, né, na faixa de 60, 70 quilos. Então, quando um ser vivo morre, quando se queima uma floresta, por exemplo, você estará liberando esse carbono para a atmosfera e estará contribuindo com o efeito estufa. Então, o carbono ele tem um ciclo, né, um ciclo natural, que ele promove essa reciclagem. Ele é liberado dos oceanos, né, uma parte dele é liberada dos oceanos, através da respiração dos animais, das algas, e também é absorvido. Né? Quando um animal ele cresce, ele absorve carbono, né? O seu corpo é feito de carbono. Quando uma alga cresce, ela está absorvendo carbono para construir a sua estrutura. Existe também a formação dos vegetais, né? Então as florestas, quando uma floresta está em crescimento, ela está retirando carbono da atmosfera. Quando uma floresta já está estável, como no caso da Amazônia, ela serve como reservatório de carbono, ou seja, ela está num estado de clímax, ela está no seu auge. Então, o balanço entre o que ela retira de carbono da atmosfera e o que ela devolve através da sua respiração, ela faz com que esse balanço seja nulo, ou seja, ela tira a mesma quantidade do que ela devolve para a atmosfera. Então, existe uma ciclagem natural. O problema é qual? O problema é que as pessoas elas estão tirando do subsolo, né, as reservas de carbono que no passado foram colocadas lá pela natureza e estão jogando essas reservas na atmosfera. Além dessas reservas de combustíveis fósseis que são retiradas do subsolo, existe também a degradação das florestas. As florestas são uma grande reserva de carbono. E aí quando você tira a floresta, quando você queima a floresta e joga isso para a atmosfera, vai gerar um agravamento do efeito estufa. Existem outros elementos que também contribuem com o efeito estufa, por exemplo, os CFCs. Na década de 70, década de 80, os CFCs eram amplamente utilizados na refrigeração, nos aerosóis. Então, o que quer dizer CFC? A sigla de clorofluorcarbono, ele é um grupo de compostos químicos empregados principalmente em aerosóis e sistema de refrigeração. Quando esse CFC ele entra em contato, ou seja, por exemplo, fura uma tubulação de gás ou você espirra um aerosol na atmosfera, ele irá subir até a camada de ozônio. E lá na camada de ozônio ele pode reagir com o oxigênio. Aqui nesse esqueminha está mostrando justamente isso. Está vendo aqui? Ó? A radiação do Sol ultravioleta ela acerta a molécula de CFC, clorofluorcarbono. E quando ela energiza essa molécula, ela arranca um cloro. E esse cloro ele vai sair e vai reagir com o O3, né? Com as 3 moléculas de oxigênio que formam a camada de ozônio. E vai arrancar um desses oxigênios, destruindo essa camada. Então, o resultado aqui, durante a década de 70 e 80, a gente tinha uma grande destruição da camada de ozônio. Hoje, essa situação ela mudou um pouquinho, né? Hoje, o buraco da camada de ozônio ele vem diminuindo de tamanho. Tem estudos que dizem que se não tivesse parado, né, não se tivesse restringido o uso dos CFCs, hoje o buraco de ozônio ele estaria bem maior. Então aqui nessa animação ele mostra como que o buraco de ozônio ele se comportou desde lá a década de 80 até 2013. Vocês podem ver que houve uma diminuição do tamanho dele, em função desse controle que houve em relação aos CFCs. E por que isso é importante? Porque à medida que você faz um buraco na atmosfera, os raios solares eles passam com mais facilidade. Então aquela camada que existia para proteger, para diminuir um pouco a intensidade dos raios ultravioletas que chegam até a Terra, ela era desfeita com os CFCs. Né? Tinham várias partes do mundo que surgiam buracos como esse, onde os raios do Sol passavam com mais facilidade. E isso promovia o maior aquecimento da superfície terrestre. Aqui um breve histórico, né? Então, segundo os estudos dos cientistas, até o ano 2000, o nosso planeta ele aqueceu em média 0,5 graus Celsius, né? A mais do que o normal. Então, se comparar com indicadores de 200 anos atrás, a gente está com o planeta 0,5 graus mais quente. Temos estimativas que até 2025
esse aumento chegará a 1 grau Celsius. Então existe uma comprovação científica de que o nosso planeta ele está aquecendo. Mas como funciona o efeito estufa? Então olha aqui, ó. Vocês sabem que existe a nossa atmosfera e existe o Sol irradiando energia para cá. As ondas de energia que o Sol manda para a Terra, elas são ondas curtas. Então elas conseguem atravessar essa barreira aqui, ó, de vapor d'água, gás carbônico, ozônio, e parte dela chega até a superfície da Terra. Quando ela chega à superfície da Terra, ela se transforma, essas ondas se transformam em calor, ou seja, ela muda de comprimento de onda. E aí vai gerar ondas mais espessas. E essas ondas elas vão ficar aprisionadas aqui dentro. Essas ondas mais espessas, essas ondas de calor, elas vão ficar aprisionadas dentro desse sistema, dentro do sistema Terra. É mais ou menos parecido com o que acontece com os automóveis que ficam no Sol. Quando o automóvel fica no Sol, ele recebe radiação solar. Essa radiação ela tem uma onda fina, ou seja, ela consegue atravessar com facilidade o vidro do carro, que seria a atmosfera, e aí lá dentro do carro ela se transforma em ondas de calor. As ondas de calor elas são maiores, então elas têm mais dificuldade de atravessar o vidro. O resultado é que ela vai acumulando calor e aquece dentro do carro. Então, esse é um processo que acaba ocorrendo em nosso planeta. É um processo que sempre existiu, porém que hoje é agravado pela ação do homem. E existem vários efeitos, né, para o aquecimento global. Um dos efeitos é o aumento do nível do mar, né? Então os mares, né, a gente tem vários estudos que mostram que eles estão aumentando. Não é um aumento sim expressivo, porém é um aumento que já gera certos problemas para as áreas mais baixas, né? Ilhas mais baixas, áreas litorâneas. Um aumento do nível do mar estimado, né, para esse século é que ele fica entre 14 e 43 centímetros. Né? Então até o final do século o mar, os oceanos deverão aumentar mais ou menos isso em função do aquecimento global, porque ele derrete as geleiras e as geleiras acabam depositando mais água nos oceanos. A consequência disso é que o nível do mar acaba subindo. Existem previsões de que as chuvas, né, torrenciais elas deverão aumentar, né? Então as chuvas elas deverão se espalhar por mais áreas e elas deverão se tornar mais fortes. Existem previsões também da ocorrência mais frequente de tempestade, né? Por que as tempestades aumentarão? Porque se você coloca mais energia no sistema, ou seja, se o planeta está aquecendo, você tem mais calor, a circulação atmosférica ela acontece de maneira mais rápida. Os ventos, a evaporação, tudo isso ele será intensificado. Furacões no Atlântico Sul, né? Vocês que acompanham os noticiários aí já devem ter visto que existe hoje já no Brasil a ocorrência de furacões, principalmente no estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então esses furacões eles deverão se intensificar, eles deverão ficar mais fortes e também mais frequentes, né, na região sul do Brasil. Outra previsão, né, é que as secas no Nordeste se tornem mais intensas em função da mudança da dinâmica atmosférica, né, gerada pelo maior aquecimento da atmosfera. A Amazônia, né, existem estudos que mostram que ela deverá entrar em processo de desertificação, algumas áreas dela, né, algumas pelo aquecimento global, outras pela degradação da vegetação que protege o solo. E também existem estudos que mostram que ocorrerá uma maior perda da biodiversidade, né? Então existe a tendência de que no mundo haja uma diminuição da biodiversidade. Por que a biodiversidade diminuiria? Justamente por conta da variação climática. À medida que o clima muda, em que um domínio ele perde espaço para o outro, por exemplo, se aumentar a chuva no cerrado, a ocorrência de chuva no cerrado, né, a tendência é que as espécies do cerrado elas diminuam, né? Porque a espécie do cerrado é uma espécie adaptada a um clima que tem a estação da chuva e a estação da seca. Então, quando você aumenta ou diminui a quantidade de chuva em certas áreas, a tendência é de que a vida sofra, né? Ela vai sofrer transformações. Aquela que conseguir se adaptar irá se dar bem, e a que não conseguir sobreviver a essas mudanças pode ser extinta.
Existe um fato positivo, né? Existem alguns estudos que mostram que a produtividade agrícola pode aumentar, né? Então, áreas que antes não tinham tanta energia para as plantas se desenvolver, com o aquecimento global, com o aumento da energia, pode ser que haja um aumento da produção agrícola, né? É só vocês pensar, uma planta, para ela crescer, ela precisa de água e energia, né? Se você vai disponibilizar mais água, né, vai chover mais, e se você vai disponibilizar mais energia, vai haver mais calor, você conseguirá fazer com que haja uma produção agrícola maior. Aqui eu coloquei um resuminho do que pode acontecer no Brasil, né? Então, a gente considerando esses estudos, né, dos efeitos do aquecimento global, né, um resuminho seria isso, ó, seca na região nordeste, secas mais prolongadas, aumento do nível do mar, então as áreas litorâneas iam sofrer um pouquinho mais com o aumento do nível do mar, aumento da incidência de ventos, tempestades, furacões na região sul do Brasil, um aumento da produção agrícola e uma pressão sobre a biodiversidade do planeta. Então, o efeito estufa, o aquecimento global, eles podem estar promovendo todas essas mudanças dentro do território nacional. E quais são as soluções, né? Como parar o aquecimento global? As soluções são investir em energias alternativas, ou seja, energias sustentáveis, né? O problema é que às vezes as energias sustentáveis elas são um pouquinho mais caras. Olha, por exemplo, aqui, ó, para você gerar 1 megawatt de energia solar, ele custa em média R$ 286. Então ele acaba sendo mais caro, por exemplo, que você queimar combustível fóssil, por exemplo, gás natural. O gás natural é mais barato do que a energia solar para você produzir ela. Então a sociedade ela terá que arcar com essas despesas. Dentro de todas as formas de geração de energia, a que surge, né, como um melhor potencial e mais barata é a eólica, né? Ela tem um custo de megawatts, né, hora gerada de R$ 155. Então ela seria a energia mais barata. A ideia é que o mundo comece a investir cada vez mais em energias, né, em formas de energia sustentáveis. Por exemplo, o etanol brasileiro. O etanol é uma forma de energia sustentável. Não que ele não gere poluição, ele gera poluição também. Só que a cana, quando ela cresce, né, quando ela vai se desenvolver, ela retira carbono da atmosfera. Então, ela retira carbono, armazena no seu caule, depois a gente transforma ela em etanol, queima e devolve para a atmosfera. Ela forma um processo de reciclagem. É essa a grande ideia das energias do futuro, que elas sejam possíveis de serem recicladas. Então é isso, essa foi a nossa aula sobre aquecimento global. Espero que tenham gostado e até a próxima.